Olá e bem-vindos de volta às recomendações de filmes. Hoje, vou apresentar a vocês um filme de comédia dramática e biografia de 2011 intitulado Intocáveis. Aviso de spoilers à frente. Uma noite tarde em Paris, Driss está dirigindo seu empregador, Felipe, pela cidade. Quando o trânsito começa a ficar entediante, Driss quebra o limite de velocidade e começa a dirigir muito rápido, desviando de outros carros e ignorando os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia os persiga, e Driss aposta 100 euros que consegue despistá-los. Após passarem por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam, emboscando-os de ambos os lados. Driss não parece muito preocupado, e desta vez aposta 200 euros que consegue uma escolta policial. Os policiais o fazem sair do carro, e ele começa a agir, fingindo ofensa e dizendo que Felipe não pode se mover, e que estava o levando para o hospital. Os policiais encontram prova disso quando encontram a cadeira de rodas no porta-malas, e ao se aproximarem de Felipe, o veem convulsionando, o que também é um ato, já que é uma emergência. Os policiais perdoam Driss por exceder o limite de velocidade e oferecem-se como escolta até o hospital para comemorar a aposta ganha. Driss coloca a música September do Arf, Wind and Fire, e quando chegam ao destino, ele compartilha um cigarro com Felipe. Assim que os policiais se vão, Driss promete que vai resolver e os leva embora antes que a equipe do hospital os encontre. Essa amizade começou há muitos meses. Felipe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele. Mas não está indo muito bem porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou estranhas para suas perguntas na entrevista. Mas eles são surpreendidos quando Driss invade, ignorando o fato de que ainda não é a vez dele, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não vão contratá-lo para que ele possa receber o benefício do desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até flertando com Mongoli. Mas Felipe acha ele divertido e pede para ele voltar no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Driss volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto todos os seus irmãos o incomodam, só conseguindo terminar a tempo, graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha e responsável. Enquanto espera pela mãe chegar, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente após pegar sua mochila, fazendo Driss ter certeza de que ele está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele lhe dá um ovo Fabergé que ele roubou e diz que esteve de férias. Quando ela pergunta, ela não fica feliz em vê-lo, no entanto, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou. E agora ele apareceu do nada como se sua casa fosse um hotel. Como ela está absolutamente cansada de todas as suas mentiras. E ela tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driss passa a noite fumando e petiscando com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Driss volta para a casa de Felipe para pegar seus papéis. E ele é recebido pela governanta Yvonne, que o mostra ao redor do lugar e conta sobre a rotina diária de Felipe. Ela também mostra o quarto que ele teria para si mesmo, com seu próprio banheiro. Driss não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Felipe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Driss aceita o teste de um mês e Felipe diz que aposta que ele não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Driss é ensinado a cuidar de Felipe. Ele deve aprender a estimular as pernas dele, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Driss descobre que deve colocar nele algumas meias altas e até mesmo limpar sua bunda depois que Felipe usa o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto está aproveitando um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Felipe, Elisa, e seu namorado, Bastien, que estão procurando um lugar privado para ficarem juntos. E ele os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Driss rapidamente se acostuma com a rotina diária com Felipe, mesmo que no início ele cometa alguns erros. Ele aprende com eles, como entregar o telefone a Felipe em vez de colocá-lo em seu ouvido ou esquecer o monitor do bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar seu correio em pastas diferentes. A maioria das cartas ele abre para Felipe, mas há uma série de cartas privadas que ele não pode olhar. Quando ele encontra um folheto promovendo acompanhantes femininas, ele decide começar um arquivo só para elas, em vez de jogá-las no lixo. Como Felipe diz, nem tudo é trabalho. Nessa nova vida, porém, Driss ainda se certifica de se divertir. Ele continua tentando flertar com Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Uma manhã, depois que Van vai ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas não comenta sobre elas ainda. O trabalho de Driss hoje é levar Felipe para passear de carro, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse carga. Então ele o leva em um dos carros chiques que não vêem muito uso. Felipe, que a princípio acha isso inadequado e diz que deveriam ser pragmáticos, logo fica animado com a ideia de uma viagem mais rápida e menos entediante. Embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada. Ignorando o sinal na porta que diz que é proibido, Driss não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne mais uma vez desaprova. O par vai ao museu onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Driss considera que não vale o dinheiro, pois é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente seu que diz que todos estão preocupados com Driss, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que ele tem antecedentes criminais. Mas Felipe não se importa. Ele aprecia Driss porque ele não tem pena dele e não se importa de brincar com ele. Depois de outra tentativa fracassada de flertar com Magali, Driss janta com Ivan na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali, afirmando que é uma conversa privada. Ivan desliga o monitor do bebê e explica o que está acontecendo. Felipe é correspondente com uma mulher chamada Eleonor. Essas são as cartas. Ele não deixou Driss abri-las, mas nunca encontrou Eleonore pessoalmente. O relacionamento deles é puramente epistolar. Falando em amor, Driss provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro dá a ela o tempo todo antes de ir dormir. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor do bebê.
Felipe está tendo dificuldade para respirar, não sendo capaz de ignorá-lo mesmo se tentar. Driz vai para o quarto dele e o guia gentilmente através do ataque com palavras suaves e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe eventualmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Driz não hesita. Ele coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para passear junto ao rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo. E agora ele está mais relaxado. Ele explica a Driz que o remédio só pode fazer tanto, e às vezes ele sente dor fantasma quando vem algumas meninas passando. Felipe também confessa que não é capaz de satisfazer uma mulher por causa de sua situação. Mas ainda pode aproveitar alguma satisfação quando suas orelhas são massageadas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Driz compartilha um dos seus cigarros com Felipe, que fica cético no início, mas acaba amando depois. Eles vão a um restaurante onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo depois de se casarem, ela teve 5 abortos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi então que eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes extremos e velocidade, e um parapente lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez cair e quebrar sua vértebra, embora ele ainda pense que seu verdadeiro handicap não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de brincar um pouco mais, Felipe lembra a data e percebe que Driz passou no teste de um mês. Então ele está oficialmente contratado agora. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que ele roubou. Porque era um presente de sua esposa. Ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25 correspondendo ao tempo deles juntos. No dia seguinte, Driz vai falar com Mina quando ela está saindo da escola. Ela está um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir para ela procurar pelo ovo. Ela também conta sobre alguns policiais que têm ligado para casa. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi pego com 30 gramas com ele. Driz quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e em vez disso entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Driz é autorizado a estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha essa prosa roxa muito entediante e acha que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao ouvir que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número do telefone dela em uma das cartas, ele o vê como um sinal e a chama, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das palavras escritas. A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, até mesmo antes de ele e Driz irem à ópera, durante a qual Driz ri e faz piadas com os figurinos. No dia seguinte, Driz convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleanor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto está pintando, Elisa irrompe em seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Ficando bravo, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está atualmente pedindo a Ivone para mudar a foto escolhida por uma dele quando ele não estava quadriplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes bem antes de Driz entrar reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Ivan concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica principalmente surpreso quando Driz deixa escapar que ele está pintando. Dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Driz continua a crescer. Driz o leva para brincar na neve e o leva junto quando sai para correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driz o ouve através do monitor do bebê. Quando Driz termina sua primeira pintura, ele a mostra a Magali, que o dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, aproveitando coisas como pegar um carro mais rápido, compartilhar cigarros e até mesmo contratar acompanhantes juntos. Quando o aniversário de Felipe chega, ele não está muito animado com isso. Todos os anos, ele finge estar surpreso que estão dando uma festa e tem que encontrar todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que será tudo bastante chato. Enquanto ele e os convidados aproveitam um pouco de música clássica ao vivo, Driz procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado algumas pílulas de Ivone, o que não a matará como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastian terminou com ela e a chamou de tartaruga, então ela pede a Driz para falar com o menino, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Driz para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driz volta para a sala de jantar e conversa com Ivan, que diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred. Mas as coisas estão um tanto turbulentas no momento, dando a Driz esperança à medida que a festa começa a terminar. Felipe faz Driz ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só poderia brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland da ARF, Windfire antes de começar a dançar bem no meio do chão. Ele é um dançarino incrível, e ele até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driz abre a última carta de Eleonore para ele. Ela enviou sua foto mostrando que ela é bastante bonita e está dizendo a ele que devem se encontrar na próxima semana quando ela visitar Paris. Quando o dia do encontro chega, Ivone e Driz vestem Felipe com dezenas de trajes até encontrarem o perfeito. E como é Ivan quem levará Felipe ao encontro, Driz usa seu dia de folga para visitar Bastian e o ameaça até que o garoto aceite se desculpar com Elisa e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para vê-la de longe. No restaurante, Ivone e Felipe estão esperando por Eleonor, que está muito atrasada. Depois de esperar uma hora, Felipe desiste, liga para Driz pedindo para ele levá-lo embora, e então sai do restaurante sem perceber que Eleonor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Driz com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ele conseguiu vendendo a foto, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide fazer parapente, arrastando Driz com ele também. Driz não quer nada com isso, mas depois de inicialmente surtar, ele acaba gostando da experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está lá esperando por Driz e é repreendido quando vê as cicatrizes em seu rosto.
A dama ainda não vai contar a Driz o que está acontecendo em sua vida, porém. Então, Driz faz com que ele espere em seu quarto enquanto liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, não está com sono ainda. Depois de fazer Driz olhar para uma pintura com ele, ele pergunta sobre sua família, que Driz a princípio não quer falar, mas eventualmente cede. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão. E seus pais na verdade não são seus pais. Eles são seus tios. Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos. E seu nome verdadeiro é Bakari Vazari. Mas como outros meninos tinham esse nome, eles o chamavam de Driz, e isso virou Driz. Um dia, sua tia miraculosamente conseguiu conceber. E depois que seu tio morreu, houve outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driz tinha falado com ele sobre Elisa. Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Driz para que ele possa estar lá com sua família. Porque ele não pode passar a vida toda cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário, usando um penteado melhor, Driz faz suas malas e se prepara para partir. Mogali vem se despedir dele e quando Driz tenta flertar com ela pela última vez, Magali o apresenta a sua outra metade, Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não está interessada em homens e Driz desiste na hora. A caminho de fora da casa, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada. Então ele pede para ele se afastar, mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama por isso, Driz diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação. Enquanto de volta a casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar junto com seu novo cuidador, que é rabugento e chato. E Felipe decide deixá-lo sem sequer dar uma mordida. Como Yvonne está em um encontro com um jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. À medida que os dias passam, Driz volta à sua vida antiga. Ele sai com seus amigos antigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando ele vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente. Ele consegue conquistar o empregador se chamando de pragmático e usando todo o conhecimento de arte que ele aprendeu enquanto trabalhava para Felipe. Felipe e Driz também continuam em contato. Ele chama Driz para dizer que viu Elisa e que ela parece estar bem. Então, como uma forma de dizer obrigado por tudo, ele dá a Felipe seu ovo favorito, que ele roubou do Louvre. E Felipe promete que ficará guardado para sempre. No final, Driz visita Felipe no hospital para apresentá-lo à sua filha recém-nascida, que ele chamou de Filipimpini. Eles se abraçam e desejam felicidades um ao outro antes de Driz partir. Ele não vai mais retornar. E assim termina a história de dois homens muito diferentes que se tornaram grandes amigos. Um era um homem rico e paralisado, o outro um ex-presidiário pobre e ilegítimo. Mas em seus corações, eles sempre serão intocáveis. E vocês? Já assistiram a esse filme? O que acharam da história desses dois? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Até a próxima!